Como transformar rejeições em novas oportunidades? Você já se sentiu rejeitado? Já teve aquela sensação de que tudo que tentou simplesmente não deu certo? O que você faria se eu te dissesse que cada rejeição pode ser a maior oportunidade da sua vida? Hoje, vamos explorar como a filosofia estoica e a neurociência podem transformar sua percepção sobre o fracasso e te impulsionar para um novo caminho de crescimento. A rejeição pode doer como um soco no estômago, uma ferida invisível que queima e persiste. Mas e se essa dor não fosse uma verdade absoluta, e sim uma construção mental? Pense nisso. Cada não que você recebe pode ser encarado como um golpe devastador ou como um trampolim para algo maior. O que diferencia os que sucumbem daquelas pessoas que transformam a adversidade em combustível? A resposta está na forma como interpretamos a rejeição. A ciência já comprovou que nosso cérebro reage à rejeição de forma semelhante à dor física. Mas aqui está o segredo. Também temos o poder de reprogramar essa resposta. A filosofia, por sua vez, ensina que a percepção é tudo. O que nos atinge não é o evento em si, mas o significado que damos a ele. Então, e se em vez de ver a rejeição como um bloqueio, você a enxergasse como um sinal de crescimento? E se cada porta fechada apenas estivesse redirecionando você para uma ainda maior? Está na hora de virar o jogo e usar essa dor como um gatilho para o seu próximo grande salto. Vamos desbloquear esse poder agora. Imagine duas pessoas recebendo a mesma notícia. Você não foi escolhido. Uma delas se sente derrotada, se fecha e desiste. A outra usa isso como combustível para se tornar ainda melhor. Qual delas você quer ser? Neste vídeo, você vai entender os mecanismos por trás dessas reações e aprender como hackear a sua mente para transformar qualquer rejeição em uma nova oportunidade. Você já se perguntou o que diferencia aqueles que fracassam dos que transformam obstáculos em conquistas? Grandes nomes da história, como Marco Aurélio e Thomas Edison, não apenas enfrentaram a rejeição, eles a usaram como trampolim para o sucesso. O que essas mentes brilhantes tinham em comum? Um entendimento profundo de duas forças poderosas, o estoicismo e a plasticidade cerebral. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores filósofos da Roma antiga, sabia que não podia controlar as circunstâncias externas, mas dominava como reagia. A elas, Edison, por sua vez, falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica, provando que cada erro era, na verdade, um passo estratégico rumo à inovação. Agora, a grande questão. E se você pudesse treinar sua mente para reagir à rejeição da mesma forma? E se cada não que você recebe fosse, na verdade, uma pista para algo maior? A ciência já provou que nosso cérebro é maleável e capaz de se reinventar. Isso significa que você pode desenvolver a resiliência dos grandes gênios da história e transformar desafios em oportunidades. Vamos explorar como isso funciona na prática. Antes de falarmos sobre o tema em detalhes, vou te contar uma breve história. Lucas sempre sonhou em trabalhar na empresa dos seus sonhos. Ele estudou, se dedicou e fez tudo o que podia para conseguir a vaga. Mas, no dia da entrevista final, recebeu um e-mail curto e direto. Obrigado pelo seu interesse, mas escolhemos outro candidato. Ele sentiu um vazio, como se todo o esforço tivesse sido inútil. Durante dias ficou se perguntando: o que eu fiz de errado? Mas algo mudou quando Pedro começou a estudar sobre estoicismo. Ele aprendeu que não era a rejeição que definia sua vida, mas sim como ele reagia a ela. Em vez de se afundar na frustração, decidiu usar o feedback para melhorar suas habilidades. Meses depois, conseguiu uma oportunidade ainda melhor. Não porque teve sorte, mas porque mudou sua mentalidade. A história de Lucas nos ensina algo essencial. Nós não controlamos tudo o que acontece, mas controlamos como reagimos. A rejeição dói, a frustração é real, mas a forma como lidamos. Com isso define o que vem a seguir. Da próxima vez que um não surgir no seu caminho, pergunte a si mesmo: isso vai me parar? Ou vou transformar isso em um impulso para crescer? A escolha sempre será sua. Essa história poderia ser a sua.
A questão não é evitar a rejeição, mas aprender a usá-la a seu favor. Nosso cérebro é programado para resistir à mudança, mas a neurociência mostra que podemos reprogramá-lo. O conceito de neuroplasticidade nos ensina que novas conexões neurais podem ser criadas para fortalecer pensamentos positivos e produtivos. Nossos hábitos e padrões de pensamento determinam nossas ações. Compreender o comportamento humano nos ajuda a identificar padrões destrutivos e substituí-los por novos modelos mentais. O pensamento positivo, quando bem aplicado, não significa ignorar os desafios, mas sim encará-los com uma mentalidade fortalecedora e orientada para soluções. A forma como falamos sobre nós mesmos impacta diretamente nossa mentalidade. Trocar eu sou um fracasso por eu estou aprendendo com essa experiência pode mudar sua perspectiva e seu destino. Nosso cérebro se adapta a novas realidades. Estudos mostram que repetir padrões positivos pode criar hábitos mais fortes e resilientes, aumentando nossa capacidade de lidar com desafios. O estoicismo ensina que devemos focar apenas no que podemos controlar. Já a psicologia cognitiva prova que mudar a interpretação dos eventos altera nossas emoções e comportamentos. Princípio da virtude estoica. Para os estoicos, a virtude é o maior bem que um ser humano pode alcançar. Virtude, nesse contexto, não significa apenas agir moralmente, mas sim viver de acordo com a razão, a justiça, a coragem e a temperança. Em outras palavras, um estoico não mede sua vida pelo que possui ou pelo que acontece ao seu redor, mas sim pela forma como reage aos eventos. A filosofia estoica ensina que não temos controle sobre os acontecimentos externos, mas podemos controlar nossos pensamentos, emoções e atitudes. Dessa forma, o verdadeiro sucesso não está em acumular riquezas ou evitar dificuldades, mas em agir com retidão e serenidade independentemente das circunstâncias. Um exemplo clássico é o de Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, que enfrentou perseguições e até a morte com serenidade. Ele acreditava que nossa paz interior vem da aceitação do destino e da prática constante da virtude. Ao aplicarmos esse princípio em nossas vidas, aprendemos a lidar melhor com frustrações e desafios. Se alguém nos ofende, por exemplo, podemos escolher reagir com ira e ressentimento ou com paciência e compreensão. A virtude estoica nos convida a optar pela segunda alternativa, mantendo nossa paz de espírito e demonstrando verdadeiro autocontrole. O que está por trás da mudança? A verdadeira transformação começa no momento em que percebemos que não somos vítimas das circunstâncias, mas sim protagonistas da nossa própria história. Muitas vezes, acreditamos que nossa felicidade e realização dependem de fatores externos, dinheiro, reconhecimento, sorte ou mesmo a aprovação dos outros. No entanto, a mudança real ocorre quando assumimos a responsabilidade por nossa vida e decisões. O primeiro passo para a transformação é o autoconhecimento, quando compreendemos nossas crenças limitantes e padrões de comportamento, podemos questioná-los e escolher novos caminhos. Em vez de dizer, não consigo mudar ou é assim que eu sou, podemos começar a nos perguntar, como posso agir de forma diferente? Outro aspecto fundamental da mudança é a ação. O pensamento por si só não gera transformação. É necessário colocar em prática novas atitudes, ainda que pequenas, diariamente. Um exemplo inspirador é o de Viktor Frankl, psicólogo e sobrevivente do Holocausto, que descobriu, mesmo em meio a condições extremas, que a liberdade humana reside na forma como escolhemos responder às adversidades. Quando entendemos que não estamos à mercê dos acontecimentos, mas que temos o poder de moldar nossa realidade por meio de nossas ações e escolhas, nos tornamos agentes ativos da nossa própria evolução. A mudança verdadeira não acontece de um dia para o outro, mas sim na soma de pequenas decisões diárias que nos aproximam da melhor versão de nós mesmos. Para transformar rejeições em oportunidades, é essencial reprogramar nossa forma de pensar. Isso envolve mudar a percepção sobre os desafios, enxergando-os como aprendizados e não como falhas definitivas.
A psicologia cognitiva ensina que nossas interpretações dos eventos impactam diretamente nossas emoções e comportamentos. Enquanto os princípios estoicos nos orientam a focar no que está sob nosso controle, cultivando a resiliência e o desapego emocional, práticas como a ressignificação das experiências, o controle sobre as próprias reações e o desenvolvimento de uma mentalidade antifrágil ajudam a lidar melhor com obstáculos e frustrações. As crenças limitantes são convicções internalizadas que nos impedem de evoluir. Geralmente originadas de experiências passadas, influências externas e padrões culturais, elas operam de maneira sutil, moldando nossas decisões e restringindo nossas possibilidades. Identificá-las exige reflexão e questionamento. Isso é um fato ou apenas uma percepção? Quem me disse isso? E por que eu aceitei como verdade? E para superá-las, é necessário substituir pensamentos autossabotadores por crenças fortalecedoras, desafiando narrativas internas que nos mantêm presos ao medo, à insegurança e à procrastinação. A autoconsciência é o primeiro passo. Para qualquer mudança significativa, quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos identificar padrões automáticos que influenciam nossas decisões e comportamentos. Isso inclui reconhecer gatilhos emocionais, analisar pensamentos recorrentes e entender como nossas ações refletem nossas crenças e valores. A reprogramação mental envolve substituir hábitos mentais prejudiciais por novos padrões mais positivos e produtivos. Técnicas como mindfulness, visualização, afirmações positivas e terapia cognitivo-comportamental podem ser ferramentas valiosas nesse processo, ajudando a transformar nossa mentalidade e ampliar nosso potencial. A reprogramação mental é um processo poderoso que permite moldar nossos pensamentos, crenças e comportamentos para alcançar um estado mental mais positivo e produtivo. Isso envolve substituir padrões negativos e autodestrutivos por hábitos mentais fortalecedores. A seguir, algumas técnicas eficazes para essa transformação. 1. Praticar afirmações positivas. Diariamente, as afirmações positivas são declarações curtas e poderosas que ajudam a reprogramar a mente subconsciente. Ao repetir frases como "eu sou capaz e confiante" ou "eu mereço sucesso e felicidade", você fortalece a crença nessas ideias. Para melhores resultados, repita as afirmações em voz alta, de preferência diante do espelho. Escreva-as em um diário ou post-it para visualização constante. Associe as frases a emoções positivas para potencializar o impacto. 2. Usar metáforas e imagens mentais para reformular pensamentos negativos. A mente humana responde fortemente a imagens e metáforas, pois elas ativam regiões profundas do cérebro associadas à memória e emoção. Sempre que surgir um pensamento negativo, tente reformulá-lo de forma simbólica. Por exemplo, se sentir medo de falhar, visualize-se como um rio que contorna obstáculos sem parar. Ao lidar com dificuldades, imagine-se escalando uma montanha e enxergando o topo. Substitua imagens mentais negativas por cenas de superação e êxito. Essa prática ajuda a transformar padrões automáticos de pessimismo em narrativas mais empoderadoras. 3. Aplicar o método estoico de visualização negativa para se preparar para desafios. Os filósofos estoicos utilizavam a visualização negativa como um meio de fortalecer a resiliência. Esse método consiste em imaginar cenários desafiadores antes que eles aconteçam, não para se preocupar, mas para se preparar emocionalmente. Algumas formas de aplicá-lo são: antes de um evento importante, imagine as possíveis dificuldades e pense em soluções antecipadas. Pratique a gratidão ao imaginar como seria perder algo valioso, valorizando ainda mais o que tem. Use essa técnica para aceitar a impermanência e reduzir a ansiedade sobre o futuro. Ao integrar essas técnicas no dia a dia, é possível modificar padrões de pensamento e desenvolver uma mentalidade mais positiva e resiliente. A prática contínua é essencial para consolidar essas mudanças e fortalecer a mente para enfrentar desafios com mais equilíbrio e confiança. Uso de metáforas e imagens mentais.
Nossa mente responde fortemente a imagens e metáforas, pois elas dão vida aos conceitos e facilitam o entendimento profundo. Quando enfrentamos desafios, podemos visualizar nossa jornada como a escalada de uma montanha. Cada passo pode ser difícil, mas o progresso é constante, e a vista no topo compensa todo o esforço. Da mesma forma, podemos enxergar nossas dificuldades como tempestades passageiras. Elas parecem intensas no momento, mas sempre dão lugar a céus mais claros. Usar essas imagens mentais nos ajuda a internalizar crenças fortalecedoras e a manter o foco no que realmente importa. Autoconfiança e empoderamento. Autoconfiança. Não surge do nada. Nem é um presente que recebemos. Ela é fruto da ação e da experiência. Cada pequena vitória conquistada no dia a dia fortalece nossa crença em nós mesmos. Um atleta não se sente preparado para uma competição apenas ao pensar positivamente. Ele treina, supera desafios e prova para si mesmo que está pronto. Da mesma forma, quanto mais enfrentamos desafios e nos permitimos crescer, mais confiantes nos tornamos. O empoderamento vem da capacidade de assumir o controle da própria vida e agir apesar das incertezas. Autodisciplina mental. O sucesso não depende apenas de talento ou oportunidades, mas de disciplina. A autodisciplina mental significa manter o foco e seguir adiante, mesmo quando a motivação falha. Um estoico, por exemplo, não se deixa abalar por emoções passageiras, mas se guia por princípios e propósitos. Praticar o autocontrole, evitar distrações e manter uma rotina consistente são atitudes fundamentais para construir uma mentalidade de sucesso. Pequenos hábitos repetidos diariamente criam grandes mudanças ao longo do tempo. Autocontrole e emoções. Todos sentimos emoções intensas em determinados momentos, mas o que nos diferencia é a maneira como lidamos com elas. Ter autocontrole não significa reprimir sentimentos, mas sim saber canalizá-los de forma produtiva. Diante de uma situação de raiva ou frustração, podemos fazer uma pausa, respirar profundamente e escolher uma resposta consciente, em vez de agir por impulso. Controlar nossas emoções nos permite enfrentar desafios de maneira racional e eficaz, transformando obstáculos em oportunidades de aprendizado e crescimento. Foco na identidade, não apenas em ações. Nosso comportamento é moldado por nossa identidade. Quando dizemos, vou tentar ser mais disciplinado, nós ainda não nos vemos como uma pessoa disciplinada. Por outro lado, ao afirmar, eu sou uma pessoa disciplinada, nossa mente começa a agir de acordo com essa crença. Essa mudança de perspectiva nos impulsiona a tomar decisões alinhadas com quem queremos ser. Em vez de apenas focar em metas, devemos desenvolver uma identidade forte, pois é ela que determinará nossas escolhas e atitudes diárias. Pequenas vitórias diárias. Muitas pessoas esperam por uma grande conquista para se sentirem realizadas, mas a verdadeira construção da confiança e do sucesso acontece nos pequenos avanços diários. Cada meta cumprida, cada hábito mantido e cada desafio superado são vitórias que merecem reconhecimento. Celebrar pequenas conquistas nos motiva a continuar e reforça nossa capacidade de progresso constante. Lembre-se, a soma das pequenas vitórias é o que constrói grandes realizações. Desafio imediato. Agora é hora de colocar esse aprendizado em prática. Pegue uma rejeição recente e reflita sobre como ela pode ser transformada em uma oportunidade. Escreva 3 formas de tirar algo positivo dessa experiência. Talvez você tenha aprendido algo valioso, desenvolvido mais resiliência ou encontrado uma nova direção para seguir. Compartilhe sua experiência nos comentários e inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que pode se beneficiar dessa mensagem. E deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Obrigado por assistir até o final deste vídeo. Aqui no canal A Última Virtude. Estamos juntos nessa jornada de evolução. Nos vemos no próximo vídeo.